Livro 4. A grandeza e adoração do Império Romano não devem ser atribuídas a Júpiter, nem a quaisquer outros deuses do paganismo, cujo poder se restringia a objetos particulares e a funções ínfimas, mas ao único Deus verdadeiro, autor da felicidade, árbitro e juiz soberano dos reinos da terra. Capítulo 1. Recapitulação do que se disse no livro 1. Quando comecei a tratar da cidade de Deus, julguei dever dar resposta a seus inimigos que, andando à caça de prazeres terrenos e apegando-se a coisas transitórias, qualquer coisa que padecem, advertindo-os Deus mais com misericórdia que castigando-os com severidade, a exprobram a religião cristã, única, salutar e verdadeira religião. E porque, como se encontra entre eles o vulgo ignorante, cujo ódio mais se inflama contra nós, visto como se apoia na autoridade de seus sábios, e que se persuade de as coisas insólitas de nossos tempos não encontrarem precedente nos anteriores, e quem sabe ser isso falso, dissimula quanto sabe, a fim de parecerem justas as censuras feitas a nós, tornou-se necessário demonstrar, com base nos livros que seus autores nos legaram para conhecimento da história dos tempos passados, haverem sido, por certo, muito diferentes do que pensam. Foi necessário, ao mesmo tempo, ensinar-lhes que os falsos deuses, a quem rendiam culto público ou ainda rendem, mas às escondidas, são os mesmíssimos espíritos imundos e demônios perversos e enganadores, de tal forma que se regozijam em seus próprios crimes, reais ou imaginários, mas sempre próprios. Por vontade deles é que se celebraram em sua honra e em suas festividades, com o propósito de que não possa a fraqueza humana evitar o cometimento de ações repreensíveis, posto que lhes propõe a imitação como que por autoridade divina. Isso não o provei por conjecturas minhas, mas parte graças a lembranças recentes, porque também eu vi exibir tais coisas a semelhantes deuses, e parte pelos escritos daqueles que os legaram à posteridade, não para servirem de peixe às suas divindades, mas para a glória delas. Tanto é assim, que Varrão, homem de grande saber e reconhecida autoridade entre eles, em seus livros sobre as coisas humanas e as divinas, dedicou alguns às humanas e outros às divinas e dispôs as coisas de acordo com seu próprio saber. Neles colocou os jogos cênicos pelo menos entre as coisas humanas, se não entre as divinas, quando na realidade, se na cidade existissem apenas homens virtuosos e bons, nem mesmo entre as coisas humanas cumpria enumerar semelhantes jogos. Isso, sem dúvida alguma, não o fez por iniciativa própria, mas porque, nascido e educado em Roma, já os encontrou entre as coisas divinas. E porque no fim do livro 1 adiantei em resumo o que através da obra havia de dizer e dele já disse alguma coisa nos 2 seguintes, percebo agora o que me resta para satisfazer a esperança dos leitores. Capítulo 2. Resumo dos livros 2 e 3. Prometi dizer algo contra aqueles que atribuem à nossa religião as catástrofes da República Romana, bem como referir quantos males pudessem ocorrer-me ou quantos parecessem suficientes, tanto dos padecidos pela cidade como pelas províncias pertencentes ao Império, antes de proibidos os sacrifícios oferendados aos deuses. É indubitável que nos responsabilizariam por todos eles, se a religião cristã já lhes fosse claramente conhecida ou se lhes proibisse desse modo as sacrílegas solenidades. Isso, conforme penso, ficou suficientemente provado no livro 2 e no 3. No segundo, ao tratarmos dos males morais, únicos ou que, em especial, devem ser considerados assim, e no 3, quando tratamos daqueles que horrorizam apenas os maus, a saber, os males corporais, e das coisas externas, que muitas vezes também os bons padecem. Mas os males que os tornam maus suportam-nos, não digo com paciência,
e sim com agrado. Entretanto, quão pouco disse dos males da cidade e do império, e deles nem tudo até o tempo de César Augusto. Que seria, se quisesse referir e exagerar os males, não os que os homens fazem uns aos outros, como, por exemplo, as devastações e destruições das guerras, mas os causados pelos elementos naturais do mundo. Apuleio resume-os de modo lacônico em passagem da obra que escreveu sobre o mundo, dizendo que todas as coisas do mundo estão sujeitas a mutações, conversões e mortes. Abriu-se a terra, diz, para empregar-lhe as palavras, com descomedidos tremores, e tragou povos e cidades, soltas as cataratas, inundaram-se regiões inteiras, e mesmo as que antes eram continentes ficaram isoladas pelas ondas do mar, vindas de longe, e outras passaram a oferecer passagem a pé enxuto, porque o mar se retirara. Tormentas e ventos assolaram cidades. Caiu fogo das nuvens e as chamas consumiram regiões do Oriente. Nas regiões do Ocidente, algumas enchentes e inundações produziram iguais estragos. Assim, do cimo do Etna, transformadas as crateras em divino incêndio, correram pelas encostas abaixo rios de chamas, como águas torrenciais de inundação. Se quisesse recolher tudo isso e coisas do mesmo naipe, todas confirmadas pela história, como poderia? Quando acabaria de contar as acontecidas naqueles dias, antes que o nome de Cristo, para a verdadeira salvação, reprimisse essas vaidades? Também prometi mostrar os costumes e o porquê do querer do verdadeiro Deus, em cujas mãos se acham todos os reinos, ao reafirmar o império para engrandecê-lo, e a insignificância do favor prestado por aqueles a quem julgam deuses e quanto os prejudicaram com sedução e engano. Por conseguinte, parece-me que agora se deve tratar, e de modo especial, do incremento do Império Romano. Da sedução daninha dos demônios a quem, como se fossem deuses, rendiam culto, já disse não pouco, principalmente no livro 2. Ao longo dos 3 livros concluídos, onde julguei oportuno, recordei quantos consolos, em meio dos desastres bélicos, Deus enviou a bons e maus em nome de Cristo, a quem os bárbaros tanto respeito tiveram, contra os costumes de guerra, Deus que faz o sol nascer para bons e maus e chover sobre justos e pecadores. Capítulo 3. Deve a grandeza do império, que não se adquire senão mediante guerras, ser enumerada entre os bens de sábios ou felizes. Vejamos agora o motivo por que ousam atribuir tamanha grandeza e duração do Império Romano a semelhantes deuses, a quem supõem haver prestado culto honesto, representando para eles jogos torpes por meio de homens torpes. Embora quisesse, antes, inquirir algo a respeito da razão e da prudência em gloriar-se da grandeza e da extensão do império, posto não poderes provar a felicidade desses homens. Vemo-los sempre envolvidos em desastres bélicos e em sangue fraterno ou inimigo, mas humano, sempre com tenebroso temor e cruel cobiça, de sorte que o contentamento deles é comparável à esplêndida fragilidade do vidro, cuja quebra por momentos se teme. Para juizá-lo com maior facilidade, não nos desvaneçamos, levados pela inanidade da ênfase, nem deslumbremos os olhos de nosso intento com antissonantes vocábulos, como, por exemplo, povos, reinos, províncias. Imaginemos 2 homens, porque cada homem é tão constitutivo de cidade ou reino, por mais dilatado e extenso que seja, como a letra U é do discurso, imaginemo-los assim, um deles, pobre, ou melhor, da classe média, o outro, riquíssimo. O rico, angustiado pelos temores, consumido de angústias, abrasado pelo fogo da cobiça, nunca tranquilo e sempre desassossegado, sempre ofegante por causa de contendas e inimizades, aumentando de maneira exorbitante seu patrimônio,
graças a essas misérias e alegando ter, com esse aumento, preocupações amaríssimas. O de classe média, bastando a si mesmo com escassa e apertada economia familiar, mas querido pelos seus e gozando de dulcíssima paz com os parentes, vizinhos e amigos, piedosamente religioso e benévolo de coração, sádio de corpo e de vida regrada, de costumes castos e consciência tranquila. Não sei se haverá alguém de tal modo insensato que se atreva a não saber de pronto a quem preferir. Essa mesma regra de equidade vige, da mesma forma que em dois homens, em duas famílias, em dois povos e em dois reinos. Aplicada com circunspeção, se retificamos nossas falsas opiniões, fácil ser-nos a verificar onde se acha a vaidade e onde a felicidade. Se, por conseguinte, rende-se culto ao Deus verdadeiro, servido com sacrifícios sinceros e bons costumes, é útil que os bons reinem por muito tempo e onde quer que seja. E não é tanto para os governantes como para os governados. Quanto a eles, a piedade e a bondade, grandes dons de Deus, lhes bastam para a felicidade verdadeira, que, se merecida, permite a gente viver bem nesta vida e conseguir depois a eterna. No mundo, o reino dos bons não lhes aproveita tanto como as coisas humanas, o reino dos maus prejudica os reinantes, cujos ânimos se estragam com maior liberdade nos crimes. Por outro lado, apenas a própria iniquidade causa prejuízo aos que, servindo-os, se lhes submetem. Pois quaisquer males que os maus senhores infligem aos justos não constituem pena da culpa, mas prova da virtude. Por conseguinte, o bom, embora escravo, é livre, o mau, apesar de rei, é escravo e não de um homem apenas, porém, o que se torna mais grave, de tantos senhores quantos os vícios que tem. A Sagrada Escritura, falando de tais vícios, diz: o vencido reduz-se a escravo do vencedor. Capítulo 4. Semelhança entre reinos sem justiça e pirataria. Desterrada a justiça, que é todo reino, senão grande pirataria. E a pirataria que é, senão pequeno reino. Também é punhado de homens, rege-se pelo poderio de príncipe, liga-se por meio de pacto de sociedade, reparte a presa de acordo com certas convenções. Se esse mal cresce, porque se lhe acrescentam homens perdidos, que se assenhoreiam de lugares, estabelecem esconderijos, ocupam cidades, subjugam povos, tomam o nome mais autêntico de reino. Esse nome dá-lhe abertamente, não a perdida cobiça, mas a impunidade acrescentada. Em tom de brincadeira, porém a sério, certo pirata preso respondeu a Alexandre Magno, que lhe perguntou o que lhe parecia o sobressalto em que mantinha o mar. Com arrogante liberdade, respondeu-lhe: o mesmo que te parece o manteres perturbada a terra toda, com a diferença apenas de que a mim, por fazê-lo com um navio de pequeno porte, me chamam ladrão e a ti, que o fazes com enorme esquadra, imperador. Capítulo 5. O poderio dos gladiadores fugitivos chegou quase a igualar a dignidade real. Não vou, por conseguinte, examinar que espécie de gente Rômulo acolhia, porque teve muita utilidade deles, com o propósito de que, naquela vida concedendo-lhes carta de cidadania, desistissem de pensar nas penas merecidas, cujo medo os estimulava a maiores velhacarias, para que dali por diante se tornassem mais acomodados às coisas humanas. Digo apenas haver um império romano, grande, com tanta gente subjugada e terrível para os demais, sentido amargura e grande temor, quando se viu na necessidade de, para evitar tão enorme catástrofe, resolver problema não fácil.
Isso aconteceu quando alguns gladiadores, poucos em números, fugindo da palestra na campanha, reuniram poderoso exército, constituíram 3 chefes e destruíram com inaudita crueldade quase toda a Itália. Digam-nos que Deus lhes prestou auxílio para a desígua e desprezível pilhagem chegarem a reino temido por tantas forças e fortalezas romanas. Acaso porque foi de curta duração havia de ser-lhe negado o socorro divino? Como se a vida de qualquer homem fosse duradoura. Nesse sentido, a ninguém os deuses auxiliam a reinar, posto que à porta de cada um deles se encontra a morte, nem deve considerar-se benefício que é de breve duração em cada mortal e, por isso, em cada qual e em todos se desvanece a guisa do fumo. Que lhes importa quem no tempo de Rômulo lhes deu culto, e já faz tempo que morreram, que depois de mortos crescesse tanto o Império Romano, se já estavam defendendo suas causas nos infernos. Boas ou más, não pertencem ao presente estudo. É o que cabe entender de quantos passaram no Império. Embora, mortos uns e sucedendo-lhes outros mortais, continuasse a existir por muito tempo. Os poucos dias de vida pressurosa e rápida, carregando sobre os ombros o peso das próprias obras. Se, porém, temos de atribuir ao favor dos deuses os benefícios do presente e brevíssimo tempo, não foi pequeno auxílio prestado àqueles gladiadores que romperam os vínculos da condição servil. Fugiram, escaparam, reuniram grande e temível hostia, obedientes aos conselhos e ordens dos chefes e invencíveis por causa do grande temor semeado na grandeza romana e em alguns dos imperadores romanos, apoderaram-se de muitas coisas, venceram em numerosos combates e gozaram quantos prazeres quiseram. Praticaram, em suma, o que lhes sugeriu a libido. Afinal, até serem vencidos, coisa conseguida com muita dificuldade, viveram reinando com alteza. Mas passemos a exemplos mais relevantes. Capítulo 6. Cobiça do rei Nino, que, para estender ainda mais seus domínios, foi o primeiro a declarar guerra a vizinhos. O historiador latino da Grécia ou, melhor, dos povos estrangeiros, Justino, resumindo os relatos de Trogo Pompeu, começa deste modo seu trabalho. Na origem, o poder sobre os povos e as nações estava em mãos dos reis, que não eram levados às culminâncias da majestade pela ambição popular, mas pela reputação em que os tinham os bons. Os povos governavam-se sem leis, serviam de leis os ditames dos príncipes. Era de uso defender os limites do império, não estendê-los. As fronteiras dos reinos ficavam dentro das próprias nações. Nino, rei dos assírios, foi quem primeiro alterou o costume arcaico e, como herança dos antepassados, com nova cobiça de império. Foi o primeiro a declarar a guerra aos povos limítrofes e dominou, até os confins da Líbia, povos ainda rudes no manejo das armas. Pouco depois acrescenta, Nino consolidou a grandeza de seu poder, conquistado por extensa possessão. Dominados, pois, os povos vizinhos e recrutadas entre eles novas forças, a fim de passar a outras façanhas, e servindo a presente vitória de apoio para a seguinte, sujeitou os povos de todo o Oriente. Seja qual for o crédito merecido pelo escrito por Justino ou por Trogo, pois outros escritos mais fiéis mostram haverem mentido em algumas coisas, consta, porém, noutros escritores que o rei Nino estendeu de modo enorme o reino dos assírios, tão duradouro, que o romano não lhe alcançou a idade. Segundo escritores de história cronológica, esse reino manteve-se de pé durante 1240 anos, do ano primeiro do reinado de Nino até quando se transferiu aos Medos. Declarar, porém, guerra aos povos limítrofes, para lançar-se a novos combates,
esmagar e reduzir povos de quem não se recebeu ofensa alguma, apenas por apetite de dominação, que é, se não desmesurada pirataria. Capítulo 7. Depende o apogeu ou a decadência dos reinos terrestres de assisti-los ou abandoná-los os deuses. Se esse reino teve grandeza e duração sem o favor dos deuses, por que atribuírem-se aos deuses romanos a extensão e permanência do Império Romano? Seja qual for a causa daquelas, também o é destas. Se, todavia, sustentam que isso deve atribuir-se à assistência dos deuses, pergunto, de quais? Os povos dominados e subjugados por Nino não adoravam outros deuses. E, se os assírios tiveram deuses próprios, como obreiros mais hábeis na arte de fundar e conservar império, morreram, porventura, quando perderam o império? Ou, porque não lhes pagaram ou porque lhes prometeram maior recompensa, preferiram passar-se para os medos e deles aos persas, instigados pela promessa, que Ciro lhes fez, de maior comodidade. Tal povo, depois do domínio, vasto em extensão, mas de duração muito curta, de Alexandre da Macedônia, conservou até hoje o império nos estreitos confins do Oriente. Se assim é, os deuses são infiéis, pois abandonam os seus e se passam para o inimigo, coisa que não fez Camilo, apesar de homem, quando, vencedor e expugnador da cidade mais rival, sentiu a ingratidão de Roma, para a qual a conquistara, e depois, esquecido da injúria e lembrando-se da pátria, tornou a livrá-la dos gauleses, ou não são tão fortes como convencejam os deuses, porque podem ser vencidos por conselhos ou forças humanas. E se, quando guerreiam entre si, não são os homens que vencem os deuses, mas uns deuses é que são, talvez, vencidos por outros, próprios de cada cidade, segue-se terem também entre si inimizades e cada um deles tomá-las à sua conta. Não devia a cidade prestar culto às suas divindades mais do que a outras que lhe prestaram auxílio. Finalmente, de qualquer modo que se considere essa passagem, quer como fuga, imigração ou deserção dos deuses na batalha, o nome de Cristo ainda não fora pregado naquelas regiões e naqueles dias em que esses reinos se desfizeram, transformados por gigantescas catástrofes bélicas. Se, depois de 1200 e tantos anos, quando os assírios se viram privados do reino, a religião cristã já houvesse pregado ali outro reino eterno e proibido os sacrílegos cultos aos falsos deuses, que diria a vaidade humana a respeito de semelhante povo, senão que o desmembramento do reino, por tanto tempo mantido, não podia atribuir-se a outra causa, senão a que se cifrava em haverem abandonado suas religiões e recebido aquela. Esse possível grito da vaidade considerem-no como espelho e enrubeçam de vergonha, se é que ainda a tem, por queixarem-se de coisas assim, embora, na realidade, o Império Romano tivesse sido afligido e não mudado, coisa que antes de Cristo aconteceu noutros dias, e depois se reerguesse, acontecimento de que não se deve desesperar em nossos dias. Quem conhece, nesse ponto, o que Deus quer? Capítulo 8. A que deuses atribuem os romanos o erguimento do império, se acreditam dever se confiar a cada um deles apenas a defesa de uma coisa só e determinada. Perguntemos, se apraz, a que Deus ou a que deuses, do numeroso bando de divindades a que os romanos rendem culto, pensam cometer a grandeza e conservação do império. Não creio que de obra tão gloriosa e tão digna ousem atribuir algumas partes à deusa Cloacina, a Volúpia, assim chamada de voluptate, prazer, a Lubentina, nome derivado de libido, a Vaticano, que preside os vagidos dos recém-nascidos, ou a Conina, que lhes cuida dos berços.
Quando poderei mencionar em apenas um lugar deste livro todos os nomes dos deuses ou deusas que mal puderam ser encerrados em enormes volumes, atribuindo aos deuses ofícios peculiares a cada coisa. Nem se conformaram em recomendar o ofício dos campos a um deus apenas, tanto assim que os lábios os confiaram à deusa Rurina, o cume das montanhas ao deus Jugatino, as colinas à deusa Colatina e os vales à deusa Valônia. Não puderam tampouco achar Segécia capaz de controlar todas as messes, tanto que, semeados os grãos, enquanto se encontravam sob a terra, houveram por bem confiá-los à deusa Ceia, quando já estavam saindo de sob a terra e formavam messes, a deusa Segécia. A perfeita conservação dos grãos já recolhidos e postos no celeiro entregaram na deusa Tutelina. A quem não pareceria suficiente Segécia, desde a messe ainda verde até chegar às secas espigas. Não foi, porém, bastante para homens amantes do bando de deuses, porque a alma miserável se prostituir à turba de demônios, desdenhando o casto abraço do único Deus verdadeiro. Para esse fim, constituíram Proserpina tutora dos grãos em germe, o deus Nodoto, das gemas e nós dos colmos, Volutina, do envoltório de espiga. Vem a seguir a deusa Patelana, quando os envoltórios se abrem para espiga a sair, a deusa Hostilina, quando as messes se igualam com as novas espigas, porque os antigos, para dizerem igualar, usaram Hostire, a deusa Flora, quando os grãos florescem, o deus Lacturno, quando os frutos ainda se encontram verdes, a deusa Matuta, quando amadurecem, e a deusa Roncina quando os colhem, isto é, os arrancam do solo. Não os enumero todos porque me enfastio que a eles não lhes causa vergonha. Referi essas pouquíssimas coisas para dar a entender que de modo algum hão de atrever-se a imputar a origem, progresso e conservação do Império Romano a semelhantes divindades, a que davam ofícios tão privativos, que nada de universal pode confiar-se a nenhuma delas. Quando do Império cuidará a Segécia, se não lhe é permitido cuidar ao mesmo tempo das messes e das árvores? Quando pensará nas armas cunina, cujo cargo lhe proíbe ir além do berço das crianças? Quando na guerra ajudará Nodoto, que não vela nem mesmo pelo envoltório da espiga, mas somente pelos nós dos colmos? Cada qual põe em casa um só porteiro, porque um homem é, sem dúvida, suficiente. Os romanos, entretanto, puseram 3 deuses: Fórculo, para as portas; Cardeia, para os gonzos; Limentino para os umbrais. Tão impossível era que Fórculo cuidasse ao mesmo tempo dos gonzos e dos umbrais. Capítulo 9. Devem a grandeza e duração do Império Romano ser atribuídas a Júpiter, a quem seus adoradores consideravam Deus Supremo. Omitamos ou deixemos em suspenso por breve tempo o que estamos dizendo sobre essa turba de deuses menores e investiguemos o ofício dos deuses maiores, graças a quem Roma tanto se engrandeceu, que por muito tempo senhoreou muitas nações. Para falar verdade, foi por obra de Júpiter. Querem que seja o rei de todos os deuses e deusas. Isso indica seu cetro, isso indica o Capitólio na erguida colina. Desse Deus espalham a todos os ventos, como frase muito certa, embora de poeta, tudo está cheio de Júpiter. O próprio Varrão acredita renderem-lhe cultos que o tributam a um só Deus, sem simulacro, mas lhe dão outro nome. Se assim é, por que o trataram tão mal em Roma, como nas demais nações, erguendo-lhe estátua? Isso desagrada de tal modo o próprio Varrão, que, oprimido pelo perverso costume de tão grande cidade, não vacilou coisa alguma em dizer e escrever que os que instituíram para os povos os simulacros lhes tiraram o medo e lhes aumentaram o erro.
Capítulo 10. Opiniões a que se ativeram os que a diversas partes do mundo impuseram deuses diferentes. Porque aquele toma Juno por esposa e Xamã irmã e cônjuge. Porque Júpiter, dizem, ocupa o éter, Juno o ar e esses dois elementos, um superior e outro inferior, encontram-se unidos. Em suma, não se trata daquele de quem se disse, tudo está cheio de Júpiter, se existe alguma parte ocupada por Juno. Enchem ambos, porventura, um e outro e ambos são ao mesmo tempo cônjuges desses dois elementos e em cada um deles. Por que se dá o céu a Júpiter e o ar a Juno? Por último, se esses dois são suficientes, para que atribuir o mar a Netuno e a terra a Plutão? E para que não permanecessem sem esposa, acrescentou-se Salácia a Netuno e a Plutão, Proserpina. Porque, assim como a parte inferior do céu, isto é, o ar, dizem, a ocupa um, assim a parte inferior do mar a ocupa a Salácia, e a parte inferior da terra, Proserpina. Buscam como recomendar suas fábulas e não encontram. Fosse assim e seus antigos admitiriam 3 elementos no mundo, não 4, com o fim de entrusar os casamentos dos deuses com os elementos. Sem hesitação, porém, afirmaram ser uma coisa o éter e outra o ar. E a água superior ou inferior é sempre água. Faze de conta que é dessemelhante. Será, porventura, tão dessemelhante que não seja água. E a terra inferior, que outra coisa pode ser senão terra, por mais diferente que seja. Entretanto, eis que com esses 3 ou 4 elementos já se completa totalmente o mundo corpóreo. E Minerva, onde está, que ocupa, que enche? No Capitólio encontra-se juntamente com esses 2, sem ser filha deles. E, se dizem que Minerva habita a parte superior do céu, e sobre isso fingem os poetas haver nascido da cabeça de Júpiter, porque não a consideram rainha dos deuses, visto ser superior a Júpiter. Acaso era digno antepor a filha ao pai? Porque não se observou a mesma justiça de Júpiter para com Saturno? Será porque foi vencido? Lutaram, então? Nem pensá-lo, dizem, trata-se de palavrório das fábulas. Muito bem. Não se creia em fábulas e tenham sem melhor conceito os deuses. Porque não se concedeu ao pai de Júpiter algum lugar, se não superior, pelo menos igual em honra. Porque Saturno, respondem, significa a longuidão do tempo. Quem tributa culto a Saturno tributa culto ao tempo e o rei dos deuses, Júpiter, declara-se nascido do tempo. Disse, pois, algo digno, quando se diz haver em Júpiter e Juno nascido do tempo, se aquele é o céu e esta terra, quando é certo que o céu e a terra foram criados no tempo. E o que seus letrados e sábios reconhecem em seus livros e Virgílio inspira-se, não em ficções poéticas, mas nos livros dos filósofos, quando diz, é então que o éter, Pai onipotente, desce em fecundantes chuvas ao seio da rejubilante esposa, isto é, ao seio de Telos ou da terra. Porque mesmo aqui querem ver algumas diferenças e, quanto à própria terra, pensam ser uma coisa a terra, outra, Telos e outra, Telumão. A cada um desses deuses apelidaram com nomes, distinguiram com ofícios e veneraram com altares e sacrifícios próprios. Chamam a terra de mãe dos deuses, de forma que se tornam mais toleráveis as ficções dos poetas, se de acordo com os livros, não poéticos, mas sagrados, Juno não é apenas irmã e esposa,
mas também mãe de Júpiter. Querem que a terra seja Ceres e também Vesta, quando na maioria das vezes afirmaram ser Vesta apenas o fogo pertinente aos lares, sem os quais a cidade não pode existir. Esse é o motivo de costumarem estar a seu serviço as virgens, porque, como nada nasce de virgem, assim também nada nasce do fogo. Toda essa futilidade teve de ser abolida e extinta por aquele que nasceu de virgem. Quem há de admitir que, atribuindo tanta honra e quase castidade ao fogo, não se envergonha de algumas vezes dar o nome de Vênus também a Vesta, com o fito de em suas servas violar a virgindade tão honrada? Se, por conseguinte, Vesta e a Vênus, como a serviriam de maneira devida as virgens, abstendo-se de práticas venéreas? Ou haverá duas Vênus, uma virgem e outra esposa? Ou, para melhor dizer, três, uma das virgens, também chamada Vesta, outra das casadas e outra das meretrizes? A esta última os fenícios ofereciam o preço da prostituição das filhas, antes de casá-las com os esposos. Qual delas a esposa de Vulcano? Não é, por certo, a virgem, porque tem marido. Longe de mim pensar que seja a rameira, para não parecer que injurie o filho de Juno e êmulo de Minerva. Logo, infere-se tratar-se da pertencente às casadas, mas não queremos seja imitada no que fez com Marte. De novo, replicam, voltas às fábulas. Que justiça é essa? Irritam-se conosco porque falamos assim de suas divindades e não se envergonham de, nos teatros, assistir com muito gosto ao espetáculo dos crimes de suas divindades. E, o que é mais incrível, salvo se provar-se de modo irrefragável o contrário, essas mesmas velhacarias teatrais de seus deuses foram instituídas em honra de seus próprios deuses. Capítulo 11. Opinião dos doutores do paganismo, segundo a qual muitos deuses não passam de um só e mesmo Júpiter. Afirmem, com quantos argumentos físicos e palavras quiserem, que Júpiter é a alma deste mundo corpóreo, move e enche essa vasta máquina construída e composta de 4 ou quantos elementos lhes aprouver. Quer ceda parte deles à irmã e aos irmãos, quer seja o éter, porque domina Juno, vale dizer, o ar inferior, quer seja, com o ar, todo o éter e fecunde com fecundantes chuvas e sementes a terra, como a esposa é mãe, porque entre as divindades isso não é indecoroso, quer, para não percorrer a natureza toda, seja um só Deus, a quem muitos acreditam deva aplicar-se o que disse determinado poeta: Deus encontra-se espalhado em toda parte, nas terras, nos espaços do mar e nas profundidades do céu. Seja, no éter, Júpiter, no ar, Juno, no mar, Netuno, nas partes inferiores do mar, Salácia, na terra, Plutão, na terra inferior, Proserpina. Seja, nos lares domésticos, Vesta, na forja dos ferreiros, Vulcano, nos astros, o Sol, a Lua e as estrelas, nos adivinhos, Apolo e no comércio, Mercúrio. Seja, em Jano, início, e em término, termo. Seja Saturno no tempo, e nas guerras, Marte e Belona. Seja Baco nas vinhas, Ceres nas messes, Diana nas selvas e Minerva nas inteligências. Seja, afinal, toda a turba de quase plebeias divindades. Presida, com o nome de Líbero, o sêmen dos homens, e com o nome de Líbera, o das mulheres. Seja de Espiter, que leva o parto a bom termo, seja a deusa Mena, a quem encarregaram do menstruo das mulheres, seja a Lucina, invocada pelas parturientes.
socorra os recém-nascidos, receba-os no regaço da terra e chame seu pis, abra-lhes a boca aos primeiros vagidos e seja o Deus Vaticano. Levante-os do chão e chame-se Deus Alevana, proteja os berços e chame-se Deus Acunina. Não sejam outros, senão ele, os deuses que predizem os destinos dos que nascem e chame-se Carmentas. Presida aos acontecimentos fortuitos e chame-se Fortuna. Apresente o peito ao lactente, com o nome de Deus Arrumina, porque os antigos deram à mama o nome de Roma. Sirva, com o nome de Potina, a bebida, e, com o de Edna, o alimento. Chame-se Pavência, do pavor das crianças, Vinília, da esperança que vem, Volúpia, do prazer, e Agenória, da ação. Denomine-se Estimula, dos estímulos que impelem o homem a trabalhar em demasia. Seja estrênua, excitando o valor, Numéria, ensinando a contar, Camena, ensinando a cantar. Seja, também, o Deus Conso, aconselhando, e a Deus Essência, inspirando sentenças. Seja a deusa Juventas, que, depois da turga pretesta, dê começo à idade juvenil. Seja a Fortuna Barbada, que cubra de barba os adultos, a quem não quiseram dar a honra de que esse nome, fosse qual fosse pelo menos Deus masculino, o barbado, por causa da barba, como o noduto se origina de nó, ou, então, há de chamá-lo, por ter barba, Fortúnio, não Fortuna. Reúna os cônjuges, sob o nome de Deus Julgatino, e, quando a donzela recém-casada desata a faixa virginal, invoque-no com o nome de Virginense. Seja Mutuno ou Tutuno, que corresponde entre os gregos a Priapo. Se tudo quanto disse e quanto deixei de dizer, pois não me pareceu acertado referir tudo, não fazem enrubescer de vergonha, seja um só Júpiter esses deuses e deusas. Não prejulguemos se, como querem alguns, são todas essas divindades partes ou virtudes suas, como parece àqueles a quem agrada afirmar que é a alma do mundo, opinião de grandes e reconhecidos doutores. Se assim é, não quero ainda averiguar se é. Que perderam com adorar a um só Deus por atalho mais prudente. Que desprezariam dele, adorando a ele apenas. Se fosse de temer que algumas partes dele, omitidas e desatendidas, se aborrecessem, não seria, como pretendem, essa vida universal como que de um só animal que em sua unidade engloba todos os deuses, seus membros ou partes. Pelo contrário, cada parte tem vida própria, independente das demais, se uma pode, sem a outra, aborrecer-se e aplacar-se uma delas, irritando-se outra. E se diz que todos juntos, isto é, todo o mesmo Júpiter pôde ofender-se, porque suas partes não receberam culto uma alma em separado, fala-se neciamente, visto como não se deixaria nenhuma de lado, adorando o único que as tem todas. Omitindo, agora, outros 1001 pormenores, quando dizem que todos os astros constituem partes de Júpiter e todos têm vida e almas racionais, e, portanto, são indubitavelmente deuses, não reparam na infinidade daqueles a quem não tributam culto, não erguem templos, não elevam altares, e nos pouquíssimos astros que julgam dignos de culto e sacrifícios particulares. Se, por conseguinte, os que não são singularmente adorados se ofendem, não temem viver com todo o céu irado, porquanto são poucos os aplacados. E, se adoram todas as estrelas precisamente porque estão em Júpiter, a quem adoram, por esse modo lhes é possível dirigir, nele, súplicas a todas. Assim, ninguém se ofenderia, não se desdenhando ninguém naquele só. Do contrário, adorados alguns, haveria justo motivo de ficarem ofendidos aqueles, mais numerosos, sem comparação alguma, deixados à margem, em especial os que,
brilhando na soberana mansão, viam-se pospostos a Priapo, medonho na obscena desnudez. Capítulo 12. Opinião dos que pensam ser Deus a alma do mundo e o mundo corpo de Deus? Que dizer disso? Deve impressionar homens inteligentes ou quaisquer outros homens? Não é, para tanto, preciso eminente engenho, para, abandonado o afã de contendas, advertirem que, se Deus é a alma do mundo e o mundo, para essa alma, verdadeiro corpo, Deus é animal constante de alma e corpo. E esse Deus existe em certo lugar da natureza e contém todas as coisas, de forma que de sua alma, vivificadora de toda essa imensa mole, tomam os viventes suas vidas e almas, segundo o modo de ser de cada um dos que nascem, e assim nada ficaria, em absoluto, que não fosse parte de Deus. Se assim, quem não vê quanta impiedade e religiosidade se segue, posto que, ao pisar, se pisa parte de Deus e, ao matar qualquer animal, reduz-se a pedaços parte de Deus. Não quero dizer quanto pode vir a imaginação e não pode dizer-se, sem que a gente enrubeça de vergonha. Capítulo 13. Referências aos que afirmam que somente os animais racionais constituem partes do Deus Uno. E, se sustentam que apenas os animais racionais, como os homens, são partes de Deus, não vejo, na realidade, como podem separar das partes deles bestas, se todo mundo é Deus. Que necessidade há, porém, de impugná-lo? Pode o animal racional, quer dizer, o homem, crer maior absurdo que, se bate em alguma criança, se bate em parte de Deus? Quem admitirá, se não for louco e varrido, que as partes de Deus se tornem lascivas, ímpias e, em absoluto, condenáveis? Finalmente, por que se aborrece com quem não lhe rende culto, se não lhe rendem suas partes? Resta, pois, dizerem que todos os deuses têm vida própria, cada um deles vive para si mesmo, nenhum deles é a parte de qualquer outro, porém a todos deve-se culto, a todos que podem ser reconhecidos e reverenciados, porque são tantos que todos não o podem ser. Creio que, segundo o que dizem, Júpiter, como rei de todos, constituiu e expandiu o Império Romano. Porque, se não o fez, que outro Deus imaginam pôde empreender obra tão grande, quando todos se encontravam ocupados em seus ofícios próprios e em suas obras, sem que ninguém se intrometesse no ofício alheio. Logo, o Rei dos Deuses pôde propagar e engrandecer o reino dos homens. Capítulo 14. É incongruência tornar Júpiter responsável pelo crescimento dos reinos, posto ser Vitória, como querem, Deus até para esse mister. Pergunta prévia: por que não é Deus o próprio reino? Que necessidade há de Júpiter nesse caso, se Vitória socorre, é propícia e sempre auxilia os que quer sejam vencedores? Graças à proteção e auxílio de tal deusa, mesmo quando Júpiter estivesse folgando ou fazendo outra coisa, que povos não seriam subjugados? Que reinos não se renderiam? Desagrada aos bons, porventura, pelejar com injustíssima perversidade e provocar os povos limítrofes, pacíficos e inofensivos, com guerras caprichosas, que têm por objeto a dilatação do reino? Sinceramente, se assim pensam, aprovo e louvo. Capítulo 15.
convém aos bons desejar engrandecer-se. Considerem-se é próprio de gente de bem regozijar-se com a grandeza do reino. A iniquidade daqueles contra quem se travaram guerras justas auxiliou o crescimento do reino. Esse, na realidade, seria pequeno, se a justiça e a paz dos povos vizinhos não o levassem, por causa de alguma ofensa, a declarar-lhes guerra. Desse modo, gozando todos os reinos, em boa vizinhança, da maior felicidade nas coisas humanas, seriam pequenos e, assim, haveria no mundo muitíssimos reinos de nações, como há na cidade muitíssimas casas de cidadãos. Por isso, guerrear e dilatar o reino, senhoreando povos, aos maus parece ventura, e aos bons, necessidade. Mas, porque seria pior que os mais justos se vissem dominados pelos injustos, não sem motivo se chama também a isso felicidade. Sem dúvida alguma, porém, é maior felicidade viver em paz com o bom vizinho que subjugar pelas armas o mal. Maus desejos são desejar ter a quem odiar ou a quem temer, para poder ter a quem vencer. Se travando guerras justas, não ímpias, nem iníquas, os romanos conseguiram adquirir tão grande império, deve-se, por acaso, render culto à injustiça alheia, como se fosse deusa. Vemos haver essa injustiça contribuído grandemente para o crescimento do império, quando aos estrangeiros inspirava injustas hostilidades, para dar a Roma pretexto de empreender contra eles guerra justa e proveitosa à expansão do império. Por que não ser Deus a injustiça, ao menos a das nações estrangeiras, se o pavor, o palor e a febre mereceram ser deuses romanos? Logo, graças a essas duas, isto é, a injustiça alheia e a Deus a vitória, porque a injustiça propõe as causas das guerras e a vitória lhes põe o termo feliz, o império cresceu, mesmo na ausência de Júpiter. Que papel desempenharia Júpiter no caso, se o que se poderia considerar favores seus são tidos na conta de deuses invocados em lugar de suas partes? Desempenhasse ele, também aqui, algum papel, chamar-o-iam reino, como aquela se chama vitória. E, se o reino é dom de Júpiter, por que não se considera também a vitória como dom dele? Assim seria, sem dúvida, se se conhecesse e tributasse culto, não à pedra no Capitólio, mas ao verdadeiro Rei dos Reis e Senhor dos que dominam. Capítulo 16. Porque os romanos, que a cada coisa e a cada movimento deram Deus peculiar, quiseram ficar-se fora das portas da cidade o templo da quietude. Causa-me grande surpresa que, a cada coisa e quase a cada movimento atribuindo Deus peculiar, chamassem Deus a genoria que movia a trabalhar, Deus estimula, a que estimulava a atividade excessiva, Deus a múrcia, a que, ao contrário, leva à extrema inação e, como diz Pompônio, torna o homem murcho, isto é, desidioso e inativo em demasia. A todos esses deuses e deusas admitiram os lugares públicos, a que chamavam quietude, os deixava tranquilos e tinha o templo fora da porta-colina, não quiseram admiti-la semelhantes honras. Isso se revelou indício de seu espírito inquieto ou, melhor, prova de que todo aquele que perseverasse no culto dessa turba, não de deuses, certamente, mas de demônios, não podia ter a quietude a que convida o médico verdadeiro, dizendo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Capítulo 17. Se Júpiter é a autoridade suprema, também Vitória devia ser considerada deusa? Dizem, porventura, que Júpiter envia a Deus a Vitória, que, como que obediente ao Rei dos Deuses,
vem aqueles a quem foi enviado e se põe ao lado deles. Isso se diz com verdade, não de Júpiter, que fingem ser, segundo sua imaginação, rei dos deuses, mas do rei dos séculos que não envia a vitória, que não é substância alguma, e sim anjo seu, e faz vencer a quem quer e cujos juízos podem ser ocultos, porém não iníquos. Pois, se a vitória é deusa, por que não é Deus também o triunfo e não se une à vitória como esposo, irmão ou filho? Tais coisas os romanos imaginaram dos deuses, que, se as fingissem os poetas e as desaprovasse, responderiam tratar-se de ficções poéticas, dignas de riso, não de serem atribuídas aos verdadeiros deuses. E, contudo, não riam de si mesmos, não quando nos poetas liam semelhantes desatinos, mas quando lhes rendiam culto nos templos. A Júpiter, por conseguinte, deviam pedir todas as coisas, a ele apenas, dirigir todas as preces. Mas não para que Vitória, que era Deus e submetida ao rei, pudesse atrever-se a desobedecer-lhe e seguir a própria vontade, sendo enviado em socorro. Capítulo 18. Por que distinguem entre a felicidade e a fortuna os que as consideram deusas? Que dizer de também a felicidade ser deusa? Recebeu o templo, mereceu o altar e ofereceram-lhe convenientes sacrifícios. Seja, pois, a única adorada. Onde estivesse, que bem faltaria. Mas que significa que também a fortuna considerem Deus aí, como tal, lhe tributem culto. Porventura é a felicidade uma coisa e outra a fortuna. É que a fortuna também pode ser má e é felicidade, se for má, felicidade não é. Não devemos, sem dúvida, considerar bons todos os deuses de ambos os sexos, se também tem sexo. É o que disse Platão, é o que disseram outros filósofos, é o que disseram egrégios dirigentes de repúblicas e povos. Como, pois, algumas vezes é má e outras vezes boa a deusa fortuna. Ou, acaso, quando é má não é deusa, mas repentinamente se converte em maligno demônio. Quantas são essas deusas? Sem dúvida, quantos são os homens afortunados, isto é, de boa fortuna, porque havendo também, ou seja, ao mesmo tempo, muitos outros de má fortuna, se fosse a mesma, seria boa e má, ao mesmo tempo, para estes uma e para aqueles outra. Ou será que a que é Deus é sempre boa? Essa é a felicidade. Porque se usam dois nomes. Mas até isso cumpre admitir, porque é costume ter uma coisa a dois nomes. Porque tem diversos templos, diversos altares e diversos sacrifícios. Eis a causa, respondem. A felicidade tem nos bons por seus merecimentos anteriores. Por outro lado, a fortuna, chamada boa, sobrevém fortuitamente a bons e maus, sem levar-lhes em conta para nada os merecimentos. Chama-se, por isso, fortuna. Como é boa que sem discernimento algum acontece a bons e maus. E para que render-lhe culto, se é tão segue e se arrima o cada passo a quem quer que seja, deixando muitas vezes os que a venenam e apegando-se a quem a despreza. E, se seus adoradores conseguem que ela volva os olhos a eles e os beneficie, atende-lhes os méritos, não vem fortuitamente. Onde está, pois, a definição de fortuna? Onde está o motivo de receber da fortuna seu nome? Se é fortuna, é inútil o culto que lhe tributam. Se faz distinção entre os adoradores, para ser útil,
não é fortuna. É verdade que Júpiter envia para onde quer? Tribute esse culto, nesse caso, somente a ele, porque a fortuna não pode opor-se a quem a manda e envia para onde lhe apraz. Ou, pelo menos, rendam-se a ele os maus, que não querem ter merecimentos com que possam conciliar os favores da deusa felicidade. Capítulo 19. A fortuna feminina. Tantas são, na realidade, as atribuições da deusa chamada Fortuna, que, segundo tradição histórica, sua estátua, dedicada pelas matronas e chamada Fortuna Feminina, não falou e disse apenas uma vez, mas duas, que lhe haviam legitimamente dedicado às matronas. Dado que o fato seja verdadeiro, não deve causar-nos estranheza, posto que enganar não se mostra assim difícil para os malignos demônios, de cujas artes e artimanhas deveriam percatar-se melhor, precisamente porque falou a deusa que se dá fortuitamente, não a que vem atraída pelos merecimentos. Foi loquaz a fortuna e muda a felicidade. Para que outro fim, se não para os homens não cuidarem de bem viver, granjeando a amizade da fortuna, que sem merecimentos bons os fizesse afortunados. E, se é certo que falou a fortuna, não foi, pelo menos, a feminina, mas a viril, para acreditarem que tamanho milagre era ficção fingida pela natural loquacidade das mesmas mulheres que dedicaram a estátua. Capítulo 20. A virtude e a fé, que os pagãos honram com festividades e templos, deixando de lado outros bens a que lhes cumpria render culto, do mesmo modo que a outros corretamente atribuem caráter de divindade. Fizeram deusa também a virtude. Se, na realidade, também fosse deusa, seria caso de preferi-la a muitas. Como, porém, deusa não é, mas dom de Deus, pede-se aquele único capaz de conceder-lhe todo o bando de deuses falsos desaparece. Porque se acreditou ser Deus há também a fé e recebeu altar e templo. Quem quer que sinceramente a reconheça faz de si mesmo templo para ela. Como sabem tratar-se da fé, cuja primeira e principal obra é crer no verdadeiro Deus? Porque não bastava a virtude. Acaso não se encontra ali também a fé? Eles mesmos verificaram dever a virtude dividir-se em 4 espécies: prudência, justiça, fortaleza e temperança. E, como cada uma delas tem espécies, a fé participa da justiça e ocupa entre nós o lugar mais destacado, porque sabemos o que é, pois o justo vive da fé. Admiro-me daqueles que, apetecedores da multidão de deuses, se é Deus a fé, porque injuria muitas outras deusas, deixando-as de lado, quando poderiam dedicar-lhes, de igual modo, templos e altares. Porque não mereceu ser Deus a temperança, se graças a seu nome alcançaram não pequena glória alguns príncipes romanos. Por que não ser Deus a fortaleza que assistiu Múcio, ao estender a destra sobre as chamas, Cúrcio, quando por amor à pátria se precipitou no abismo aberto a seus pés, e assistiu Décio pai e Décio filho, ao entregarem-se com voto por seu exército, se é que havia em todos esses verdadeira fortaleza, assunto de que não estou cuidando agora. Porque a prudência e porque a sabedoria não mereceram lugar entre as divindades? Acaso porque a todas, sob o nome genérico de virtude, se rende culto? De acordo com isso poder-se-ia também prestar culto ao Deus Uno, se os demais deuses são considerados partes suas. Contudo, a virtude única abrange a fé e a castidade, que mereceram ter altares forem em seus próprios templos.
Capítulo 21. Quem não conhecia os dons de Deus devia haver se contentado com a virtude e com a felicidade. Não são criaturas da verdade essas deusas, mas da vaidade. Constituem dons do verdadeiro Deus, não são deusas. Para que, porém, buscar outra coisa onde se encontram felicidade e virtude? Que será suficiente para aquele a quem não lhe bastam felicidade e virtude? A virtude abarca todo o factível, a felicidade, todo o desejável. Se tributa culto a Júpiter, para dar esta, pois a grandeza e duração do reino é bem pertencente à própria felicidade, porque não se entendeu serem dons de Deus, não deusas. Se, contudo, as consideraram deusas, não busquem, pelo menos, outro bando maior de divindades. Ponderados todos os ofícios dos deuses e das deusas, deveres que fingiram segundo sua opinião e seu capricho, excogitem, se puderem, algo que algum deus possa dar a um homem que tenha virtude e goze de felicidade. Que doutrina cumpre pedir a Mercúrio ou Minerva, se a virtude encerra todas as coisas? A virtude os antigos definiram como a arte de viver bem e retamente. Daí, porque em grego virtude se diz arete, acreditarem os latinos traduzi-la bem com o nome de arte. Se a virtude fosse inseparável das faculdades do espírito, que necessidade haveria do Deus Cássio para torná-los hábeis, isto é, inteligentes, se a felicidade é capaz de conferi-lo? Nascer engenhoso é privativo da felicidade. Em consequência, mesmo quando não nascido não possa tributar culto à felicidade, para que, granjeando-lhe a amizade, lhe conceda, aos pais, que lhe tributam, poderá conceder-lhes nasçam filhos engenhosos. Que necessidade tinham as parturientes de invocar Lucina, posto que, se as assistisse felicidade, não apenas dariam bem à luz, mas também bons filhos. Que necessidade havia de a deusa Opis confiar os que nascem, ao deus Vaticano os vagidos, a deusa Cuninos que estavam no berço e a deusa Ruminos que mamavam? Que necessidade havia de confiar ao deus Statilinos que estavam de pé, a deusa Deonos que chegam, a deusa Beonos que se ausentam? Que necessidade tinham da deusa Mente para que a tivessem boa, do deus Voluno e da deusa Voluna para quererem coisas boas, dos deuses nupciais para casarem-se bem, dos deuses Agrestes e, em especial, da deusa Frutesca para que colhessem ubérrimos frutos? Que necessidade tinham de Marte e Belona para guerrearem bem, da deusa Vitória para vencerem, do deus Honor para serem honrados, da deusa Pecúnia para serem endinheirados, do deus Esculano e do filho, Argentino, para possuírem dinheiro de prata e cobre? De Esculano fizeram pai de Argentino precisamente porque primeiro começou a estar em uso a moeda de cobre e depois a de prata. Admiro-me, todavia, de não haver Argentino engendrado Aurino, porquanto em seguida surgiu a moeda de ouro. Se tivessem esse Deus, como a Saturno antepuseram Júpiter, do mesmo modo anteporiam Aurino ao pai, Argentino, e ao avô, Esculano. Que necessidade havia de, por esses bens da alma, do corpo ou externos, prestar culto a tamanha turba de deuses ou invocá-la? Nem os enumerei todos, nem os próprios pagãos puderam multiplicar-lhes o número e funções necessárias ao atendimento de todas as necessidades da vida humana. Não bastaria, para obtenção de tudo, a deusa felicidade? Não havia que buscar outro Deus, nem para colher bens, nem para afugentar males. Porque haviam os cansados de invocar a deusa Fessônia e a deusa Pelônia, para expulsar o inimigo? Porque haviam os enfermos de invocar o médico Apolo ou Esculápio ou, em caso de perigo, ambos?
nem invocaram o deus espiniense, para dos campos arrancar os espinhos, nem rogaram a deusa Rubigo que os afastasse das messes, porque, pela só presença e proteção de felicidade, não lhes aconteceria nenhum mal ou se dissiparia com extrema facilidade. Finalmente, posto estarmos tratando dessas duas deusas, isto é, virtude e felicidade, se a felicidade é prêmio de virtude, deusa não é, mas dom de Deus. E, se é deusa, por que não se diz que também outorga a virtude, porquanto é grande felicidade conseguir-se a virtude? Capítulo 22. Ciência do culto aos deuses, que Varrão se preza de haver ensinado aos romanos. Porque, pois, Varrão aladeia prestar grande serviço aos concidadãos, enumerando não apenas os deuses que convém adorem os romanos, mas também dizendo o que pertence a cada qual. Assim como nada aproveita, diz, conhecer médico de nome e de vista e ignorar que é o médico, assim também se torna inútil saber que Esculápio é Deus, se ignoras que auxilia a saúde e não sabes por que deves dirigir-lhe súplicas. Serve-se de outra comparação, para desenvolver esse pensamento, dizendo que pessoa alguma não apenas não pode viver bem, mas nem mesmo pode, em absoluto, viver, se ignora quem é o carpinteiro, quem o padeiro, quem o pedreiro, se não sabe a quem pode pedir o necessário, a quem pode tomar por ajudante, a quem por guia, a quem por mestre, assegurando que desse modo ninguém duvida ser útil o conhecimento dos deuses, se sabe que força, que faculdade e que poder tem cada deus sobre determinada coisa. Por esse meio, prossegue, podemos saber a que Deus devemos advocar e invocar, para não fazermos como os bufões costumam e pedirmos água a líbero e vinho às linfas. Grande utilidade, por certo. Quem não lhe agradeceria, se o dissesse conforme a verdade, isto é, se ensinasse o homem a adorar o Deus único e verdadeiro, de quem procedem todos os bens. Capítulo 23. Os romanos, veneradores de muitos deuses, permaneceram longo tempo sem tributar honras divinas à felicidade, única bastante para todos. Mas, voltando à questão, se os livros e cerimônias pagãs são verdadeiros, se felicidade é deusa, por que não prestar culto exclusivamente a ela, que pode dar tudo e fazer o feliz o homem o mais depressa possível? Quem deseja algo por outro motivo, senão o de tornar-se feliz? Porque, enfim, tão tarde, depois de tantos príncipes romanos, Lúculo edificou o templo à deusa tão excelente? Porque o próprio Rômulo, desejoso de fundar cidade venturosa, não lhe dedicou o templo, de preferência a erguê-lo a qualquer outra divindade. Não invocaria por outra causa os demais deuses, se a presença dessa deusa não lhe deixasse faltar coisa alguma. Nem fora feito, primeiro, rei, nem Deus mais tarde, como acreditam, se tal deusa não lhe fosse propícia. Para que aos romanos deu por deuses Jano, Júpiter, Marte, Pico, Fauno, Tiberino, Hércules e alguns outros. Para que Tito Tácio lhes acrescentou Saturno, Opis, Sol, Lua, Vulcano, Luz e outros ainda, entre os quais se contava a deusa Cloacina, com omissão de felicidade. Para que não introduziu tantos deuses e deusas, sem ela. Ou será que na turba não pôde descobrir-lhe a presença? Certo é que, se o rei Hostílio houvesse conhecido essa deusa, não lhes teria agregado os deuses Pavor e Palor. Em presença de felicidade, todo pavor e todo palor não se afastariam como divindades aplacadas, mas como deusas vencidas. Que significa,
Ademais, já estivesse o Império Romano alcançando amplas proporções, se ainda ninguém adorava a felicidade. Acaso foi por isso mais vasto o império que feliz? Porque como haveria felicidade verdadeira onde não havia verdadeira piedade? A piedade é o culto sincero ao verdadeiro Deus, não o culto a tantos deuses falsos quanto são os demônios. Porém, mesmo depois de no número dos deuses admitida a felicidade, sobreveio a grande infelicidade das guerras civis. Acaso se indignou felicidade porque a convidaram tão tarde não para honrá-la, mas ofendê-la, com ela adorando Priapo, Cloacina, Pavor, Palor, Febre, além de outros, não divindades, a quem cumpria adorar, mas velhacarias dos adoradores. Enfim, se ao culto de turba tão indigna parecia dever-se associar deusa tão excelente, por que não lhe rendiam, pelo menos, culto distinto? Quem admitirá que nem mesmo entre os deuses conscientes, que, segundo afirmam, compunham o conselho de Júpiter, nem entre os deuses chamados seletos, se colocasse felicidade? Faça-se para ela templo que sobressaía pela sublimidade do lugar e pela majestade da obra. Por que não melhor que o do próprio Júpiter? Pois, quem deu reino a Júpiter, senão felicidade, se é que, reinando, foi feliz e é melhor a felicidade que o reino? Ninguém duvida que facilmente se topa com um homem que tema ser feito rei, mas não se encontra quem não queira ser feliz. Se creem que os deuses podem ser consultados por augúrios ou qualquer outro modo e fossem consultados sobre este ponto, se queriam ceder o posto à felicidade, caso já não houvesse lugar para templos ou altares, onde construir templo maior e mais elevado para a felicidade, o próprio Júpiter cedê-lo-ia, para que felicidade obtivesse o topo mesmo da colina do Capitólio. Ninguém oporia resistência à felicidade, e salvo, coisa impossível de suceder, quem quisesse ser infeliz. Se o consultassem, de modo algum faria Júpiter o que fizeram 3 deuses, que terminantemente se negaram a ceder seu lugar a seu antepassado e rei. Porque, como dizem seus escritos, querendo o rei Tarquino edificar o Capitólio, verificou estar ocupado por outros deuses o local que lhe parecia mais digno e conveniente, não se atrevendo a agir contra o arbítrio deles, crendo que cederiam a tão grande Deus e seu príncipe, porque havia muitos ali onde foi mais tarde o Capitólio, inquiriu, por augúrio, se queriam ceder o lugar a Júpiter. Todos concordaram com a proposta, menos os mencionados Marte, Término e Juventas. Construiu-se, por isso, de tal modo o Capitólio, que dentro ficassem também esses 3, sob a forma de tão obscuros símbolos, que apenas os homens mais sábios podiam descobri-los. De maneira alguma Júpiter desprezaria a felicidade, como o desprezaram Término, Marte e Juventas. Esses mesmos, porém, que não cederam a Júpiter, sem dúvida alguma cederiam à felicidade, que como rei lhes dera Júpiter. E, caso não cedessem, não o fariam por desprezá-la, e sim porque preferiam ser desconhecidos em casa de felicidade a brilhar sem ela em seus altares privativos. Constituída, assim, a deusa felicidade em lugar tão elevado e vasto, todos os cidadãos saberiam onde os votos legítimos deveriam esperar acolhimento. E, assim, por inspiração dela, abandonariam essa multidão supérflua de deuses, tributariam culto à felicidade apenas, a ela só elevariam rogos, lhe frequentariam o templo unicamente os cidadãos que quisessem ser felizes, entre quem não haveria pessoa que não quisesse, e desse modo lhe pediriam o que pediam a todos. Quem quer receber algo de determinado Deus e não quer a felicidade ou o que julga pertinente à felicidade. Portanto,
se a felicidade tem a seu alcance estar com quem queira, e o tem se é deusa, qual a grande precisão de pedir ao outro Deus a felicidade, que podes obter dela mesma? Deveriam, pois, honrar essa deusa acima dos demais deuses, inclusive com a majestade do lugar. Segundo se lê neles, os antigos romanos renderam mais culto a certo sumano, a quem atribuíam os raios noturnos, que a Júpiter, a quem pertenciam os raios diurnos. Mas, depois que para Júpiter se construiu o soberbo e sublime templo, em tal escala a multidão acorreu a ele, por causa da magnificência do edifício, que apenas se encontra quem recorde haver lido o nome de Sumano, que já não pode ouvir. E, se a felicidade não é deusa, porque, essa a verdade, é dom de Deus, busque-se o Deus que pode dá-la e abandone-se o bando de falsos deuses, adorado pela inconsequente grei dos homens insensatos, que transformam em deuses os dons de Deus e com obstinada e soberba vontade ofendem aquele de quem são esses dons. Desse modo, não pode carecer de infelicidade quem adora a felicidade, como se fosse deusa, e abandona Deus, dispensador da felicidade, como não pode carecer de fome quem lambe pão pintado e não pede ao homem que realmente o tem. Capítulo 24. Por que razão os gentes sustentam que se devem adorar os dons de Deus, como se deuses fossem? Agrada-me ponderar-lhe as razões. Perguntam: é crível haverem nossos antepassados sido tão nessos que ignorassem tratar-se de dons divinos, não de deuses? Mas, como não ignoravam que tais coisas não se concediam a ninguém, senão por intermédio de algum deus, e não atinavam com o nome desses deuses, impunham aos deuses o nome das coisas que, segundo lhes parecia, lhes davam. Assim inventaram alguns vocábulos, como Belona, tomado de Belo, e não Belum, como Cunina, de Cunis, e não Cuna, como Pomona, de Pomis, e não Pomum, como Segécia, de Segetibus, e não Segetem, como Bubona, de Bubus, e não Boben. Ou também, sem violentar em nada o vocábulo, com o nome das próprias coisas. Assim, a deusa da pecúnia se chamou Pecúnia, mas em absoluto não consideraram Deus a pecúnia. Assim, virtude a que dá a virtude, honor, ao que dá a honra, concórdia, a que dá a concórdia, vitória, a que dá a vitória. De igual maneira, dizem, quando se chama Deus a felicidade, não se leva em conta a coisa dada, mas o nome que dá a felicidade. Capítulo 25. O único Deus a quem se deve culto e que, embora lhe ignorem o nome, sabem, todavia, ser dispensador da felicidade. Dando-nos essa razão, com muito maior facilidade, talvez, aqueles cujo coração não se encontre demasiado endurecido intimaremos o que intentamos. Se a fraqueza humana sentiu que a felicidade não pode dá-la senão algum Deus, se esse sentimento animou os homens, que adoravam tantos deuses, entre quem se contava seu próprio rei, Júpiter, e porque ignoravam o nome do que dava a felicidade, por isso quiseram chamá-lo pelo nome da coisa que, segundo criam, lhes dava, conclui-se que estavam convencidos de que nem o próprio Júpiter, a quem já adoravam, podia dar a felicidade, mas apenas podia outorgá-la àquele que, sob o nome de felicidade, pensavam dever-se adorar. Não hesito em confirmar-lhes a crença de que a felicidade a dava certo Deus, a quem desconheciam. Busquem esse Deus, adorem-no e basta. Repilam esse tumultuoso bando de demônios, não baste esse Deus a quem não lhe basta seu dom. Não lhe baste, repito, o Deus dispensador da felicidade, para adorá-lo, a quem não basta a felicidade para recebê-la.
mas, a quem lhe basta. E o homem, para recebê-la, precisa apenas desejá-la. Sirva a Deus, único dispensador da felicidade. Não é o chamado Júpiter, porque, se o considerassem dispensador da felicidade, sem dúvida não buscariam, com o nome de felicidade, outro ou outra que a desse, nem opinariam dever-se, com tamanhos ultrajes, adorar Júpiter. A este chamam adúltero e dizem no impúdico, amante e raptor do formoso Efebo Ganimedes. Capítulo 26. Os jogos cênicos e a celebração que os deuses exigiam dos que os adoravam. Ficções de Homero, que humaniza os deuses, diz Cícero, melhor fora que divinizasse os homens. Com razão o ilustre romano censura o poeta inventor de crimes divinos. Porque em seus escritos os mais sábios colocam entre as coisas divinas os jogos cênicos, em que se contam, se cantam, se representam e se exibem, em homenagem aos deuses, semelhantes ruindades. Aqui Cícero erguerá a voz contra os costumes dos antepassados, não contra as ficções dos poetas. Porventura não ergueram também eles, que fizemos. Os deuses instaram-nos a fazê-lo em sua honra, e assim nos ordenaram com crueldade, prognosticaram-nos inúmeras calamidades, caso não o fizéssemos, mas, porque nos descuidamos, vingaram-se severamente de nós, e, como depois se levou a efeito o esquecido, mostraram-se aplacados. Entre suas virtudes e feitos maravilhosos menciona-se o seguinte: Tito Latino, rústico pai de família, romano, foi em sonho mandado anunciar ao Senado a necessidade de recomeçar os jogos cênicos, porque, no primeiro dia, certo criminoso fora conduzido ao suplício em presença do povo. Triste fato, que desagradou aos deuses, ávidos da hilaridade dos jogos. No dia seguinte, não se atreveu a cumprir o mandato, voz mais imperiosa íntima a obedecer, na noite subsequente. Perdeu o filho porque não o fez. Na terceira noite, a mesma voz disse ao homem que o esperava castigo ainda maior, caso não executasse a ordem que lhe fora dada. Contudo, por timidez, caiu em perigosa e horrível enfermidade. Então, aconselhado pelos amigos, levou o caso ao conhecimento dos magistrados, que o conduziram, em litera, ao Senado. Exposto o sonho e recobrada no mesmo instante a saúde, volta a pé para casa. Estupefato com tamanho milagre, o Senado ordenou que começassem de novo os jogos, quadruplicando-se as despesas. Quem quer que esteja em perfeito juízo não percebe que os homens sujeitos aos malignos demônios, de cujo poder não os livra senão a graça de Deus, por Jesus Cristo, Senhor nosso, viam-se forçados a exibir a tais deuses coisas que, judiciosamente ponderadas, podem ser consideradas verdadeiras torpezas. É certo que as velhacarias poéticas a respeito dos deuses eram, por ordem do Senado, abundantes nesses jogos. Neles, os mais imundos histriões cantavam, representavam e deleitavam Júpiter, corruptor da pudicícia. Se se tratava de ficção, devia ficar zangado, se alegrava com suas velhacarias, embora fingidas, como lhe rendiam culto, sem gemerem nas garras do demônio. É possível houvesse fundado, expandido e mantivesse o Império Romano esse Deus, mas viu que o último dos romanos, a quem desagradavam tais perversidades, daria a felicidade a esse Deus, que tão infelizmente era adorado e, se não o adorassem assim, se irava mais infelizmente ainda. Capítulo 27. 3 gêneros de deuses que constituíam objeto das discussões do pontífice Cévola.
contam os livros haver o doutíssimo Pontífice Scaevola discutido sobre 3 gêneros tradicionais de Deus: um, dos poetas; outro, dos filósofos; o terceiro, dos príncipes da cidade. O primeiro gênero diz que é frívolo, porque nele se fingem muitas coisas indignas dos deuses. O segundo, que não convém às cidades por conter algumas superfluidades e coisas cujo conhecimento prejudicaria os povos. Sobre as superfluidades não se apresenta grande problema, pois costumam dizer os jurisperitos: o supérfluo não prejudica. E que coisas são essas que, proferidas, prejudicam a multidão? Estas, declara, não serem deuses Hércules, Esculápio, Castor e Pólux, porque, ensinam os sábios, foram homens e correram o risco da condição humana. Que mais? Que não tenham as cidades verdadeiras estátuas dos que são deuses e que o verdadeiro Deus não tem sexo, nem idade, nem membros corporais definidos. Isso não quer o pontífice que o saibam os povos, porque o tem por verdadeiro. Julga, pois, conveniente que as cidades se enganem no tocante à religião. O próprio Varrão não hesita em afirmá-lo nos livros sobre as coisas divinas. Bonita religião. Acode a ela o enfermo, para ver livre, e busca a verdade que o liberte. Julgam, entretanto, conveniente que se engane. É certo que nos mesmos escritos não se passa em silêncio o motivo por que Scaevola rejeita os deuses dos poetas, a saber, porque deformam os deuses ao extremo de não serem comparáveis com os homens bons, posto que de um fazem ladrão, de outro, adúltero. Do mesmo modo, fazem-nos dizer e agir, torpe e neciamente, contra a sua própria natureza. 3 deuses, dizem, contenderam entre si sobre quem ganharia o prêmio de beleza. 2 deles, vencidos por Vênus, destruíram Troia. Converteram Júpiter em boi ou em cisne, para dormir com determinada mulher. Casam as deusas com os homens, Saturno devora os filhos. Em suma, é impossível fingir-se algo admirável e vicioso que não tenha ali cabimento e seja muito alheio à natureza dos deuses. Ó Scaevola, Pontífice Máximo, proscreve os jogos, se podes. Ordena aos povos que não ofereçam tais honras a deuses imortais nos lugares em que gostem de admirar-lhe as velhacarias, para depois imitá-las quanto lhes for possível. Vós, pontífices, introduzistes esses jogos. Rogai a esses deuses, primeiros a instituí-los, que não mandem exibir em sua honra semelhantes ruindades. Se perversas e, portanto, de nenhum modo críveis na majestade dos deuses, maior a injúria feita aos deuses, pois a ficção lhes assegura a impunidade. Não te escutam, porém, são demônios, ensinam maldades, deleitam-se nas torpezas, e, longe de ofenderem-se, por serem julgados capazes da prática de tais atos, considerariam ofensa mortal que em suas festividades se esquecessem de representá-los. Enfim, contra eles invocarás Júpiter, porque os jogos cênicos lhe atribuem maior número de crimes. Mas reconhecendo nele o Deus que administra e rege o mundo todo, não lhe rogais a maior das injúrias, pelo simples fato de o julgardes digno de culto com as demais divindades e o confessardes seu rei. Capítulo 28. Na obtenção e dilatação do Império Romano teve alguma influência o culto aos deuses? Tais deuses, que se aplacam ou, para melhor dizer, se incriminam com semelhantes homenagens, que maior culpa é deleitar-se de crimes imaginários que comprazer-se com a representação de verdadeiros, de modo algum poderiam engrandecer e conservar o Império Romano. Se pudessem,
Antes fariam partícipes desse dom de tal maneira soberanos gregos, que lhes renderam culto mais honroso e digno nessas coisas divinas, isto é, nos jogos cênicos, visto como não se furtaram as dentadas dos poetas, que pareciam dilacerar os deuses, dando-lhes licença para difamar os homens que entendessem, e não consideraram torpes os histriões, mas, ao contrário, julgaram-nos dignos de honras insignes. Assim como os romanos puderam, sem tributar culto ao deus Aurino, ter moeda de ouro, assim também puderam ter a de prata e a de cobre, sem adorarem Argentino, nem Esculano, seu pai. E assim quanto aos demais, que seria fastidioso enumerar. Desse modo, pois, contra a vontade do verdadeiro Deus, de maneira alguma lhe seria possível possuir o reino. E, se permanecessem na ignorância dessa turba de deuses falsos, a desprezassem, conhecessem o único e o adorassem com fé sincera e bons costumes, aqui gozariam de reino tanto melhor quanto maior fosse, e depois dele conquistariam o reino eterno, houvessem ou não dominado nesta vida. Capítulo 29. Falsidade do augúrio que pareceu o índice da estabilidade e fortaleza do Império Romano. Que significa o augúrio, belíssimo por certo, de que há pouco fiz menção, a saber, que Término, Marte e Juventas não quiseram ceder seu lugar a Júpiter, rei dos deuses. Significou-se dessa maneira, dizem, que a gente marcial, isto é, a romana, a ninguém cederia o lugar por ela ocupado, que, em sinal de respeito ao deus Término, ninguém mudaria as fronteiras romanas e que a juventude romana, em honra a deus a Juventas, não cederia a ninguém. Vejam que conceito faziam do rei dos deuses e protetor do império, se lhe opunham semelhante augúrio em nome de adversário a quem era decoroso não ceder. Se verdadeiras são todas essas coisas, não tem, absolutamente, por que temer. Não confessarão haverem cedido a Cristo os deuses que não quiseram ceder a Júpiter, porque, salvos os confins do império, podiam ceder a Cristo os lugares em que moravam e o coração dos crentes. Mas, antes do advento de Cristo na carne, antes, enfim, de nada haver sido escrito do que lhes extraímos dos livros e depois do auspício feito no reinado de Tarquínio, viu-se o Império Romano, algumas vezes, na precisão de dissolver-se, isto é, de pôr-se em fuga. Isso provou ser falso o agouro de que Juventas não cederia a Júpiter. A vitoriosa irrupção dos gauleses esmagou, na própria cidade, a gente de Marte e, passando muitas cidades para o bando de Aníbal, viram-se angustiosamente estreitados os limites do império. Esfumou-se, desse modo, o feliz augúrio e permaneceu contra Júpiter a teimosia dos demônios, não dos deuses. Uma coisa é não abandonar o posto e outra é reocupá-lo. Além disso, nas regiões orientais os limites do Império Romano mais tarde sofreram modificação por vontade de Adriano. Concedeu ao Império dos Persas 3 nobres províncias, Armênia, Mesopotâmia e Síria. Isso parece provar que o deus Término, defensor, segundo eles, das fronteiras romanas e que, de acordo com o admirabilíssimo augúrio, não cedera seu lugar a Júpiter, teve mais medo de Adriano, rei dos homens, que de Júpiter, rei dos deuses. Mais tarde, quase em nossos dias, recobradas as referidas províncias, as fronteiras voltaram a ser as anteriores. Isso aconteceu quando Juliano, dado aos oráculos desses deuses, com descomedido atrevimento mandou atear fogo a navios que conduziam víveres, de modo que o exército, falto deles e logo a seguir ferido de morte pelo inimigo, viu-se reduzido a tal escassez, que ninguém escaparia aos ataques que os inimigos faziam a soldados que a morte de seu general desorientara, se não se houvessem fixado ali, por tratado de paz, os limites do império, limites que perduram até hoje,
Não, por certo, reduzidos como haviam ficado por culpa de Adriano, mas, pelo contrário, estabelecidos por meio de acordo. Augúrio vão. O deus Término, que não cedeu a Júpiter, dobrou-se à vontade de Adriano, rendeu-se à temeridade de Juliano e à necessidade de Joviano. Advertiram-nos mais inteligentes e ponderados romanos que podiam, entretanto, contra o costume de cidade que se obrigara a tão demoníacos ritos. Porque também eles, embora percebessem tratar-se de futilidades, pensavam dever exibir-se à natureza das coisas constituídas sob o regime e império do único e verdadeiro Deus, o culto devido a Deus, servindo, como diz o apóstolo, a criatura e não o Criador, para sempre bendito. Era necessário o auxílio de Deus verdadeiro, que envia homens santos e verdadeiramente piedosos, que, morrendo pela verdadeira religião, fazem no coração dos viventes desaparecer as falsas religiões. Capítulo 30. Coisas que os deuses gentes confessam sentir de quem os adora. Cícero, Auguri, caçoa dos augúrios e repreende os homens que vivem de acordo com as vozes de Corvigralha. Mas esse filósofo da academia, que sustenta a incerteza de todas as coisas, não merece crédito nessa matéria. No livro segundo da natureza dos deuses faz intervir na discussão que Lucílio Balbo, que, atribuindo determinadas razões naturais e filosóficas às superstições, não deixa de indignar-se contra a instituição dos ídolos e contra as opiniões fabulosas, falando deste modo: não percebeis que dos bons e úteis descobrimentos das coisas físicas foi o homem arrastado para a ficção de deuses imaginários. Tal fato é fonte de opiniões falsas, erros funestos e superstições ridículas. E nos são conhecidas a figura dos deuses, idade, ornamento e roupagem e, além disso, o sexo, casamentos, parentescos e tudo mais. Reduzem-nos em nível da fraqueza humana. Pintam-nos, também, com perturbações anímicas, posto incidirem em nós os apetites, enfermidades e iracúndias dos deuses, que, outros sim, como referem as fábulas, não careceram de guerras e dissensões. E isso não somente quando, como acontece em Homero, alguns deuses de uma parte, e outros, de outra, defendiam dois exércitos contrários, mas também quando travaram suas próprias batalhas contra os titãs ou gigantes. Contam-se e creiam-se tais coisas com inqualificável ignorância, porque repletas de vaidade e estúpida leviandade. É o que confessam os defensores dos deuses do paganismo. O seguir, dizendo que tudo isso pertence ao domínio da superstição e da religião, que Cícero, segundo parece, ensina de acordo com os estoicos, diz, não apenas os filósofos, mas também nossos antepassados, separaram da superstição a religião, porque aqueles que erguiam súplicas diárias e sacrificavam para que os filhos sobrevivessem chamaram supersticiosos. Quem não lhe compreende o intento de enaltecer a religião dos antepassados, ao mesmo tempo que receia o costume da cidade? Quem não lhe compreende o desejo de estabelecer linha divisória entre a religião e a superstição, embora não encontre possibilidade? Se os antepassados deram o nome de supersticiosos aos que cotidianamente erguiam súplicas e sacrificavam, são porventura supersticiosos também os instituidores, censurados por ele, dos diversos simulacros dos deuses, diferenciados unicamente pela idade ou pela roupagem, sexo, casamentos e parentescos. Ao taxá-lo de superstição, sem dúvida também inculpa aos instituidores e adoradores de tantos simulacros e se inclui a si mesmo, que por maior esforço que fizesse para ver-se livre disso, valendo-se da eloquência, tinha necessidade de venerá-los. E isso,
que tão elegante soa no discurso, não ousará dizê-lo em voz baixa em alocução ao povo. Nós, cristãos, damos graças ao Senhor Deus nosso, não à terra e ao céu, como pretende esse filósofo, mas ao Criador do céu e da terra, que deu em terra com essas superstições, contra as quais Balbio mal se atreve a balbuciar alguma censura. Reduzem-nas a pó a profunda humildade de Cristo, a pregação dos apóstolos e a fé manifestada pelos mártires, que vivem com a verdade e morrem pela verdade. E arrancou-as não apenas dos corações religiosos, mas também dos templos supersticiosos. Capítulo 31. Pensamento de Varrão, que, rechaçando a crença popular, embora não chegasse ao conhecimento do Deus verdadeiro, pensou dever-se tributar culto a um Deus apenas, que o próprio Varrão, que lastimamos haja entre as coisas divinas colocados jogos cênicos, embora não por iniciativa própria, quando em diversas passagens exorta ao culto dos deuses, não confessa não estar de acordo com seu próprio critério o que refere da instituição feita pela cidade romana. E de tal maneira o faz, que não vacile em afirmar que, se constituísse nova cidade, consagraria com maior tino seus deuses e seus nomes de acordo com a sua natureza. Mas, porque isso estava em vigência no antigo povo, afirma dever-se conservar a história dos nomes e sobrenomes recebida dos antepassados, tal como fora transmitida, e ser esse objetivo que persegue, ao escrever e investigar que o vulgo queira mais render-lhes culto que desprezá-los. Com essas palavras dá essa agudíssima inteligência a entender suficientemente que não manifesta tudo quanto apenas ele desprezava, mas também o que, segundo a opinião do vulgo, seria desprezível, se não calasse. Isso induzirá a crença de tratar-se de apreciações minhas. Assim fora, se não evidenciasse o contrário outro lugar em que ele mesmo diz, falando das religiões, haver muitas coisas verdadeiras que não somente Alticas não saiba o vulgo, mas que outrossim, embora fossem falsas, convém que as julguem do outro modo. Essa razão, acrescenta, que levou os gregos a ocultar atrás do silêncio e das paredes suas consagrações e mistérios. Nesse ponto, é certo, descobriu todo o pensamento de sabichões que administram as cidades e os povos. Os malignos demônios, entretanto, deleitam-se de modos maravilhosos, possuem ao mesmo tempo enganadores e enganados e de sua tirania apenas é capaz de livrar-nos a graça de Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse mesmo autor, de tal maneira profundo e sábio, diz ser de parecer que somente compreenderão que é Deus aqueles que acreditaram ser a alma governadora do mundo, com movimento e razão. Em consequência, mesmo não estando de posse da verdade, porque o Deus verdadeiro não é a alma, mas o Criador da alma, se pudesse desligar-se dos preconceitos do costume, confessaria e aconselharia o culto a um Deus único, que governa o mundo com movimento e razão. Permanece pendente entre ele e nós apenas a questão de dizer ele ser Deus alma e não o Criador da alma. Afirma, além disso, haverem os antigos romanos vivido mais de 160 anos tributando culto aos deuses, sem simulacro. E acrescenta, se tal uso perdurasse, o culto aos deuses seria mais puro. Aduz, entre outras provas do que pensa, o exemplo da nação judia e não hesita em rematar a referida passagem com a afirmação de que os primeiros a dar aos povos as estátuas dos deuses tiraram das cidades o medo e eles aumentaram o erro, no cordata persuasão de ser mais possível e mais fácil desprezar os deuses na estupidez dos simulacros. E, ao dizer aumentaram e não ensinaram erro, pretende, sem dúvida, dar a entender que mesmo sem os simulacros havia erro. Por isso,
quando afirma que apenas aqueles que acreditam ser Deus a alma governadora do mundo compreenderão que é, e julga que, sem imagens, a religião será mais pura, quem não vê quanto se aproxima da verdade. Se pudesse alguma coisa contra erro assim profundamente enraizado, sem dúvida julgaria dever-se adorar sem imagem a um só Deus, por quem, conforme acredita, o mundo é governado. E, por encontrar-se tão próximo, talvez com facilidade percebesse ser a alma mutável e sentisse que o Deus verdadeiro, criador da própria alma, é natureza incomutável. Sendo assim, fossem quais fossem os ludíbrios da pluralidade de Deus, escritos por esses homens, é certo que se viram obrigados a confessá-los por oculta vontade de Deus, mais do que por afã de convencer. Se lhes citamos alguns testemunhos, aduzimos-las precisamente para rebater os que querem permanecer no grande e tirânico domínio dos demônios, de que nos livram o singular sacrifício de tão precioso sangue derramado e o dom do Espírito que nos foi dado. Capítulo 32. O porquê do interesse dos chefes dos gentios na manutenção das falsas religiões entre os povos a eles sujeitos. Varrão nota, além disso, que no tocante às genealogias dos deuses os povos se inclinaram mais aos poetas que aos filósofos, e esse é o motivo por que seus antepassados, isto é, os antigos romanos, admitiram o sexo e o nascimento dos deuses e os uniram em casamento. Isso, na realidade, não parece ter outro móvel senão o interesse dos homens prudentes e sábios em enganar o povo nas religiões e nelas não apenas cultuar, mas também imitar os demônios, cuja máxima apetência é seduzir-nos. Assim como os demônios não podem possuir senão aqueles a quem enganaram com falácia, assim também os chefes, não certamente os justos, mas os semelhantes aos demônios, com o nome de religião verdadeira aconselhavam aos povos o que sabiam tratar-se de vaidade, ligando-os, desse modo, mais estreitamente à sociedade civil e tornando joguetes seus. Quem, ignorante e fraco, esquivará como enganadores tanto os governantes da cidade como os demônios. Capítulo 33. A ordenação da permanência dos reis pende dos juízos e do poder do verdadeiro Deus. Esse Deus, autor e dispensador da felicidade, porque só Ele é verdadeiro Deus, é o único que distribui a bons e maus os reinos terrestres. E isso não o faz temerária, nem fortuitamente, pois é Deus, não fortuna, mas de acordo com a ordem de coisas e de tempo, oculta para nós e conhecidíssima dele. A essa ordem de tempo não obedece como escravo, mas regula-a como senhor e dispõe-la como moderador. Mas a felicidade não a dá senão aos bons. Podem não possuí-la e tê-los que o servem, podem também carecer dela aqueles que reinam. Mas será completa na vida em que ninguém será escravo. E, por isso, dá os reinos terrestres a bons e maus, porque é de temer que seus servidores, crianças ainda no aproveitamento do Espírito, desejem dele, como algo de grande valor, semelhantes dons. Esse é o mistério do Antigo Testamento, em que se encontrava latente o Novo. Ali se prometiam e davam bens terrestres, mas os homens espirituais da época entendiam e pregavam, embora não abertamente, serem aqueles bens temporais figura da eternidade em que dons de Deus se encontrava a felicidade verdadeira. Capítulo 34. O reino dos judeus instituiu e conservou o único e verdadeiro Deus, enquanto permaneceram na verdadeira religião. Além disso, para dar a conhecer que também os bens terrenos, única aspiração de quem não sabe pensar em coisas melhores,
acham-se sob o poder do único Deus e não sobre o de muitos e falsos, a quem, segundo os romanos acreditavam, devia-se tributar culto, multiplicou prodigiosamente seu povo no Egito e tirou-o de lá por meios maravilhosos. As judias não invocaram Lucina, quando, para multiplicar e fazer crescer de modo extraordinário o povo, livrou suas criaturas das mãos dos egípcios que as perseguiam e queriam dar morte a todas elas. Deus salvou-as. Mamaram sem a deusa Rumina e sem a deusa Cunina estiveram no berço. Sem Educa e Potina tomaram alimento e bebida. Educaram-se sem tantos deuses pueris, casaram-se sem deuses conjugais e sem o culto ao Priapo uniram-se às suas mulheres. Sem invocarem Netuno, deu-lhes passagem franco o mar, dividindo-se, sepultou os inimigos que os perseguiam, reunindo novamente as águas. Não consagraram nenhuma deusa Mânia, quando receberam maná do céu, nem quando, sedentos, ferida a rocha, brotou água, adoraram ninfas, nem linfas. Fizeram guerras, sem as loucas cerimônias de Marte e Belona. E, se é verdade não haverem vencido sem a vitória, não a consideraram deusa, mas dom de seu Deus. Do único e verdadeiro Deus receberam muito mais felizmente messes sem segécia, bois sem bubona, mel sem melona, maçãs sem pomona, e tudo por quanto os romanos imaginaram conveniente dirigir súplicas a tamanha turba de falsos deuses. E, se não pecasse contra ele com impecuriosidade, cedendo à sedução das artes mágicas, e não adorassem deuses estranhos e ídolos e, ultimamente, não matassem Cristo, permaneceriam no mesmo reino, se não mais espaçoso, pelo menos mais feliz. O fato de estarem agora dispersos por quase todo o orbe e entre todas as gentes é providência do único Deus verdadeiro, a fim de seus livros serem documento certificador de que isso já estava profetizado havia muito, e isso de que agora se destruiriam por toda parte as imagens dos falsos deuses, seus altares, bosques sagrados e templos, se proibiriam seus mistérios, para que não acontecesse, talvez, que, por ser lido nos nossos, acreditassem tratar-se de invenção nossa. O restante dessas considerações reservamo-lo para o livro seguinte. Ponhamos, aqui, termo à prolixidade deste